Mais cedo, nós mostramos que, infelizmente, 4 jovens foram encontrados mortos dentro de um carro em Balneário Camboriú. A causa teria sido, a toxina liberada do ar-condicionado. Teria vindo, inclusive, de um vazamento de CO2. O Alexandre Mendonça vai trazer mais detalhes agora que nos revelam cuidados que todos nós devemos ter em situações semelhantes. Ficar com o carro todo fechado, ar-condicionado ligado, dormir lá dentro pode ser perigoso, Alexandre. Pois é, Polito, exatamente. Na verdade, a gente está entendendo agora, sobre tudo aquilo que aconteceu, e as investigações agora estão a cargo do delegado Bruno Efori. As investigações ainda não terminaram, mas algumas informações já foram divulgadas até na própria imprensa, e o delegado diz que realmente esses 4 rapazes que foram encontrados dentro da BMW e mortos, eles teriam sim sido intoxicados pelo monóxido de carbono, que é o gás carbônico, E ele disse ainda, inclusive, que a perícia identificou vazamento entre o motor e o painel do carro. A gente está aqui agora para tirar essa dúvida, esclarecer também o que causa o monóxido de carbono. Nós estamos aqui com o engenheiro industrial mecânico e também diretor aqui do campus do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus Florianópolis, Zísimo Moreira Filho. Muito obrigado pela sua participação aqui. Na verdade, o monóxido de carbono, claro, a gente sabe que é bastante tóxico. O que pode acontecer num vazamento no painel do carro? Isso realmente pode acontecer? Pode, isso pode. O monóxido de carbono ele leva a óbito, dependendo do nível de concentração. Primeiro, cabe um esclarecimento. O pessoal chama muito gás carbônico, e generaliza. Nós temos 2 gases diferentes aí. O CO2, que é o dióxido de carbono, que a gente exala quando a gente inspira o ar, a gente bota para fora, também o dióxido de carbono. Isso é resultado de uma queima completa, onde a atmosfera faz o trabalho de, vamos dizer assim, de beneficiamento desse gás através da fotossíntese. Ou seja, retém o carbono e libera o oxigênio. Esse é o dióxido de carbono, CO2. No carro, a gente tem a produção também do CO2, mas principalmente do monóxido de carbono, um carbono só. E isso é resultado de uma combustão incompleta do motor. E normalmente essa produção é maior quando o motor está em marcha lenta. Você está parado com o carro ligado, tende a produzir mais o monóxido de carbono. E ele é altamente tóxico. É possível óbito? Sim. Tanto é possível que era utilizado na época da guerra dos nazistas, na época dos campos de extermínio, se usava o monóxido de carbono para extermínio dos judeus naquela época. Então agora, é possível. Isso, na verdade, é um defeito do carro? O carro apresentou provavelmente esse defeito? Não, todo carro a combustão, todo automóvel com motor a combustão, ele emite monóxido de carbono. Obviamente que aqueles motores que não estão devidamente regulados, como troca de vela, filtro de ar, afinados, que talvez não seja o caso especificamente do carro que parece, pelas entrevistas que a gente viu, era uma BMW relativamente nova, mas a gente nunca sabe. Mas todo motor a combustão emite monóxido de carbono. Mesmo dentro do carro? Não, para dentro do carro não. Ele emite para fora. O que faz levar para dentro é algum problema, algum defeito, algum furo em escapamento que isso possa ser levado para dentro do carro. Ou num ambiente onde esse veículo estava, que teria uma concentração muito grande no ambiente externo que poderia ser absorvido para dentro do veículo. O que pode ser feito, então, para as pessoas evitarem esse tipo de problema que aconteceu? Bom, especificamente sobre o caso em si, não dá para a gente fazer uma análise, até porque eu não conheço os fatos ao ponto e a perícia criminal, e a Polícia Civil tem peritos altamente competentes que vão chegar a uma conclusão. Mas o que pode ser feito especificamente é você, primeiro, parou o veículo, desliga. Se você não sabe o ambiente que você está, principalmente, por exemplo, num túnel, acontece do trânsito engarrafar num túnel onde não existe ventilação, a concentração de monóxido ali em função do funcionamento dos veículos tende a ser grande. Então o ideal é você desligar, porque a hora que você desliga, para de produzir. Isso é uma situação. A outra é manter os carros devidamente regulados, revisados, e isso reduz a produção.
e manter o carro original, que muitos, né, às vezes o pessoal vai lá, troca um escapamento com um barulho maior ou diferente e acaba tirando principalmente o catalisador do escapamento, que passa a ser um sistema de filtro, vamos dizer assim, para redução do monóxido também, né? Então isso são ações que o proprietário pode fazer. Perfeito. Professor Zísimo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Obrigado mesmo. Obrigado, um bom dia para vocês. Valeu. Fica aí o alerta então, né? Volto contigo então no estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Alexandre. E manter as janelas abertas, né? Você vê, o ambiente em que o carro foi encontrado é completamente exposto, né? Não estava num ambiente fechado, numa garagem subterrânea, num túnel, coisa parecida, né? Numa garagem, dentro de algum apartamento ou casa. Estava simplesmente estacionamento regular da rodoviária de Balneário, né? Que tragédia.